Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo de exercícios. Nesse vídeo aqui nós abordaremos a respeito da gravitação. Vamos lá comigo. Dois corpos A e B, de dimensões desprezíveis, têm massa tais que m de A é igual a 2m de B. Ou seja, o corpo A tem o dobro da massa do corpo B, beleza? Eles foram levados para o espaço, esses dois corpos foram levados para o espaço, longe da influência de qualquer outro corpo, e colocá-los a uma certa distância um do outro, estando ambos inicialmente em repouso. As acelerações de A e de B em qualquer instante antes da colisão são tais que... Então, para a gente entender o problema, nós temos aqui a ilustração, tem o corpo A, que a questão falou que ele tem o dobro da massa de B, por isso que eu já coloquei ele 2mB, beleza? E aí essa questão está dizendo que esses dois corpos estão lá no espaço, isolados, e a única influência que eles vão sofrer é a influência de atração do outro, que é a influência da força gravitacional que um corpo produz no outro, né? Corpos massivos, eles atraem outros corpos. Então, como o outro é mais massivo o A é mais massivo que o B, né? Então, eles vão se atrair ali. E aí, quanto maior essa distância, menor essa força de interação de gravitação, né? De atração. Então, perdão. Então, eles vão se atrair, vão começar a se atrair ao ponto de ganhar uma aceleração, né? Estavam em repouso inicialmente, então quando eles começam a se movimentar é porque eles têm uma certa aceleração aí, né? Eles ganham uma aceleração aí e vão colidir, né? Vão se atrair ao ponto de se colidirem, certo? Vão começar a se aproximar e vão se colidir. Então, a informação importante é que essa atração é dada pela força gravitacional, certo? Que vocês com certeza viram no vídeo aula. E aí, ó, outra informação é a seguinte: a força que A exerce em B, a força de atração que A exerce em B, é igual à força de atração que B exerce em A, porque elas estão mutuamente se atraindo. Não tem como uma atrair mais a outra. O A atrai mais que a B. O AB atrai mais que o A. Não, elas estão se atraindo mutuamente. É uma atração correspondida, né? É uma forma assim mais engraçada, né? É uma atração correspondida. Então, a força gravitacional que atua nas duas, elas são iguais. Por quê? Olha lá para a equação. Qual é a força gravitacional? Não é a multiplicação das duas massas, dos dois corpos que estão em interação? Então, você tem a massa A com a massa B. Poderia trocar a massa de B com a massa de A. É uma multiplicação, está tudo igual ali. Então, a interação de A para B é igual à interação de B para A. Beleza? Porque é o mesmo par de corpos. Então, a gente faz o seguinte, ó. A gente aplica a segunda lei de Newton para descobrir essa tal de aceleração, porque a gente sabe que é uma força gravitacional. Mas qual é a aceleração dessa força gravitacional? Qual é? O gemão? As massas? O R? Não, não tem nada a ver com isso. Mas através dessa equação aí, a gente vai utilizar essa equação da força gravitacional para achar a aceleração, através de quê? Da aplicação do conceito da segunda lei de Newton, né? Que a força é massa vezes aceleração, né? A força é ma. Então, apliquei ali a segunda lei de Newton para o corpo A e para o corpo B. Simples assim. E é essa relação da aceleração de A com a aceleração de B que a gente quer descobrir, ok? Mas quem é essa força? O F de A e o F de B? É a força gravitacional, que é a força que está acontecendo ali entre eles, a interação gravitacional, beleza? Então, vamos lá trabalhar essas questões. A gente vai pegar o F de A, igualar com a força gravitacional. Mesma coisa F de B. Eles são iguais, beleza? São iguais. E aí, ó, o que a gente faz? O M de A não é 2 vezes a massa de B? Então, tem que substituir, certo?
Ali, ó. Então, vamos pegar esse dado aí e substituir ali, ó. Entenderam o que eu fiz? Eu peguei a segunda lei de Newton, apliquei a eles. Como a interação gravitacional é igual para os dois, então F de A é igual a F de B, beleza? Aí eu vou abrir essas equações utilizando agora a segunda lei de Newton, no formato da segunda lei de Newton. F de A é a massa de A vezes a aceleração de A. E F de B é a massa de B vezes a aceleração de B. Abri ali. E agora eu vou substituir a massa de A, que é a mesma coisa que 2 vezes a massa de B, e vou substituir a G aqui agora. Substituir a massa de A por 2mB, que ela vale o dobro da massa de B. Beleza? Só isso que eu fiz agora. E aí, qual é o próximo passo? A gente não quer achar a relação da aceleração de A com a aceleração de B? O que a gente pode fazer aqui agora é o quê? Cortar as massas. Porque MB num lado e MB no outro. E é uma multiplicação dos dois lados. Se fosse uma soma, claro que não daria para cortar. Teria que passar para o outro lado subtraindo e faria a conta. Mas esse cortar aqui, gente, a gente pode cortar por quê? Porque esse MB que está no lado esquerdo, ele vai passar para o outro lado, dividindo com outro MB. Ele está aqui no lado esquerdo multiplicando, então ele passa para o outro lado, dividindo com o MB. Por isso que a gente corta. E daqui para frente vocês vão ver muito esse tipo de passo, de cortar as coisas, tá? É que nem a gente fala que é o açougue, corta, corta. Vai cortando tudo, fatiando tudo. E aí, ó, cortou as massas, o que que restou? 2A de A é igual a A de B. E aí passa o 2 para o outro lado, dividindo, né? E aqui a gente conta a relação. Já tem uma alternativa ali, ó. A letra C. Então, dava para partir logo de cara pela segunda lei de Newton? Não. Primeiro passo tinha que entender que a interação entre eles era uma interação gravitacional. Como é uma interação gravitacional sobre o mesmo par de corpos, né? Então, M de A com M de B é a mesma coisa de M de B com M de A. Então, a força gravitacional de atração entre eles é mútua, é igual, ok? Então, partindo desse ponto, a gente aplica a segunda lei de Newton e aí sim iguala as forças, beleza? Se eu fosse igualar a força gravitacional, não faria sentido, por quê? Ficaria G mão, né? Aquele G grandão, né? Chamo de G mão, né? Porque é G vezes a massa, mas ficaria G maiúsculo, né? Que é a constante gravitacional, m de A vezes m de B sobre R ao quadrado, igual a G maiúsculo, m de B vezes m de A sobre R ao quadrado. Não faria sentido, ok? Por isso que a gente teve que aplicar a segunda lei de Newton aqui. Porque, embora as forças gravitacionais sejam iguais, F de A igual a F de B, mas, embora sejam iguais, as acelerações deles que eles vão adquirir, não são iguais, porque um corpo tem mais massa que o outro. O valor da força, que é massa vezes a aceleração, são iguais. Por exemplo, eu teria 10 newtons na esquerda e 10 newtons na direita. Mas como as massas são iguais, quem tem massa maior vai ter uma aceleração menor, tá ok? Então, o mais leve vai acelerar mais rápido, vai adquirir uma aceleração maior. Então, as acelerações são diferentes, mesmo as forças sendo iguais. Bora para a próxima questão. Considere a massa da Terra 81 vezes maior do que a da Lua. E chamando de D a distância entre o centro da Terra e o centro da Lua, calcule a distância do centro da Terra, um corpo situado entre a Terra e a Lua seria igualmente atraído pelos dois astros. Então, calcule a que distância, me perdoe, li um pouquinho errado aqui. Calcule a que distância do centro da Terra um corpo situado entre a Terra e a Lua seria igualmente atraído pelos dois astros. Então, seria esse esquemazinho aqui, ó. E está dizendo que você tem a Terra, que é 81 vezes maior, tem uma massa 81 vezes maior do que a da Lua, ok?
Então, a Terra tem 81 vezes a massa da Lua. 81 vezes maior que a massa da Lua significa 81 vezes a massa da Lua. Por exemplo, se a questão falasse tem 3 vezes mais a massa, ou 3 vezes maior que a massa da Lua, seria 3 vezes a massa da Lua. É uma multiplicação nesse caso, tá ok? E aí tá falando que é um corpo, eu botei ele um foguetinho, a ficar entre a Terra e a Lua. E tem que ficar num ponto, achar esse ponto, exatamente esse ponto distante da Terra, né? Porque está perguntando, calcule a que distância do centro da Terra. Então, a gente está tomando referência com uma Terra. O quão distante esse foguete vai ter que ficar da Terra para que ele fique em equilíbrio entre os dois. Por quê? Esse foguete, ele sofre... aqui eu já botei o lance da massa, né? Que a massa da Terra, só dando uma pausa aqui. A massa da Terra tem 81 vezes o valor da massa da Lua. Então, ó, continuando. Esse foguete, ele sofre atração da Terra, atração gravitacional da Terra, e ele também sofre uma atração gravitacional da Lua. Ele está sofrendo 2 tipos de atrações gravitacionais, porque ele tem no seu lado direito, esquerdo, a Terra, que é bem maçuda, né? Bem massiva. Maçuda, não existe essa palavra. A Terra que é bem massiva, né? E a Lua também bem massiva em relação ao próprio foguete. Eu botei foguete, mas poderia ser qualquer corpo, uma pessoa ali, sei lá, um astronauta, um satélite, qualquer coisa ali no meio, tá? Então, ele sofre essa atração gravitacional, porque tem um corpo no outro lado, sabe, bem massivo, então tá atraindo ele, tá ok? Então, ele vai ter a atração gravitacional da Terra e a atração gravitacional da Lua. Mas ele está pedindo a distância desse corpo em relação ao centro da Terra, que ele vai ficar entre a Terra e a Lua, mas sendo igualmente atraído pelos dois, pela Terra e a Lua. Se ele é igualmente atraído pelos dois, significa que a força de atração que a Terra faz nele é igual à força de atração que a Lua faz nele. Ou seja, F de T vai ter que ser igual a F de L. Consequentemente, ele está sendo puxado com a mesma intensidade, para a esquerda e para a direita. Vai ficar em equilíbrio, então. Vamos supor que ele seja puxado 500 N para a esquerda e 500 N para a direita. O corpo fica em equilíbrio, ok? Então, equilíbrio estático, ele repousa ali paradinho. Essa é a grande sacada dessa questão. A força gravitacional que a Terra produz nele tem que ser igual à força gravitacional que a Lua produz nesse corpo. Então, vamos lá, então. Nós já temos esses dados aqui, que a massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua. E nós temos, então, que eu já falei, a força gravitacional da Terra, que ele produz no foguete, tem que ser igual à força gravitacional que a Lua produz também no foguete, a força de atração gravitacional. Aí aqui eu vou escrever as equações da força gravitacional de atração, né, atração gravitacional da Terra no foguete e da Lua sobre o foguete. Né? Olha lá, a equação da atração gravitacional da Terra sobre o foguete, né? Eu chamei M de T é a massa da Terra e MN é a massa da nave espacial, ok? E a força gravitacional de atração gravitacional da Lua sobre o foguete, né? Aí eu vou ter que substituir botar a massa da Lua, não mais na massa da Terra, porque agora é a Lua que está atraindo. Então, a massa da Lua vezes a massa da nave. Eu chamei também de RT e R de L. RT é a distância do centro da Terra até o foguete. E RL é a distância do foguete até a Lua. Ok? Então, RT é a distância da Terra ao foguete. E RL é a distância do foguete à Lua. Beleza? Bom, vamos lá então. Vamos igualar essas duas forças, que elas são iguais. Igualando ali. A gente vai poder cortar o que for necessário, tá ok? E ali eu substituí, gente. Eu já substituí, já saí cortando, né? Provavelmente eu esqueci de algum slide aqui. Eu já saí cortando sem querer ali, ó. A massa da Terra vale 81
81 vezes a massa da Lua. Então, eu substituí o MT por 81 ml, que é a massa da Lua, beleza? E agora eu vou poder cortar a massa da Lua, ml ali, ó. Cortou, cortou. E vou cortar também o mn, que são iguais, ok? Multiplicação no lado, multiplicação no outro. Então, passa para o outro lado dividido, vai cortar, ok? Mesma coisa, mesmo, semelhante à questão anterior. E aí, sobra isso aqui, ó. Beleza? Sobrou isso aí, essa relação. Vamos melhorar essa continha aí. Eu quero achar a relação de RT com RL, que é a distância da Terra ao foguete, da nave, né? E a distância da nave à Lua. Eu vou tirar a raiz para tirar aqueles quadrados que estão feios ali. Por isso que eu tirei raiz. Eu passei também, ajeitei pouca conta, passei o RL ao quadrado para o outro lado, do lado do 81. Passei o RT para o outro lado, ok? Só estou ajeitando aqui as contas e agora vou tirar a raiz, beleza? Tirou a raiz, 81 também tem raiz exata. Vai dar 9, raiz de 81 é 9. Aí essas raízes vão tirar esses quadrados dos R's, beleza? Então, aqui nós temos que a distância da Terra até o foguete é 9 vezes maior que a distância da Lua ao foguete. Percebam só. Vai ficar bem próximo a como está no desenho mesmo. A distância da Terra ao foguete é bem maior do que a distância do foguete à Lua. Porque ela é 9 vezes a distância do foguete até a Lua. Tá vendo? Então, bem próximo ao que está no desenho mesmo, beleza? Mas a gente não chegou ainda na resposta certa. A gente só sabe a relação entre as distâncias. Só que essa distância final da Terra ao foguete, né, a nave, essa distância final tem que estar em função do que a gente tem de dados, que é a distância D, esse Dzão aí maiúsculo. Então, vamos lá. Temos que encontrar um meio de transformar isso aí. A gente sabe que a distância da Terra até o foguete, junto com a distância do foguete à Lua, é o próprio Dzão, né? O Dzão, ele é, né, esse D maiúsculo aí, ele é a distância total, ou seja, da Terra ao foguete mais do foguete à Lua. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Esse é o caminho. Certo? Beleza? Foi aí? Né? A distância total é a distância da Terra ao foguete, mais o pedacinho do foguete com a distante da Lua. Beleza. Vamos substituir agora o RT é 9RL, substitui então. 9RL com mais um RL, ali é como se fosse um RL, um invisível ali, juntou deu 10. 10 RLs, ok? E agora, eu vou fazer uma jogadinha aqui, ó. O que que eu fiz aqui? Nossa, professora, poxa, ficou horrível isso aqui. O que que eu fiz aqui? A gente não quer saber a relação da distância com RL. A gente quer saber a relação da distância com RT, que é a distância da Terra à nave. É isso que a questão está pedindo, tá? Por isso que eu fiz essa jogada aqui. Toda vez que a gente quer descobrir uma relação, gente, a gente faz, na verdade, uma divisão. É uma divisão. Eu quero saber a relação da distância da Terra à nave. Então, eu vou dividir essa distância pela distância total, que é o que tem no enunciado, é o que a gente precisa usar. Entendeu? Então, eu peguei, dividi a distância da Terra, a nave, sobre a distância total. E igualei ao quê? No outro lado, o que é o RT? O RT não é 9 vezes RL? E o Dzão não é 10 RLs? Então, eu só fiz a divisão e no outro lado eu completei a equação, substituí os dados, ok? E aí eu vou poder cortar os RLs. E aí vai dar 9 sobre 10, ou seja, 0,9. Então, passo o D para o outro lado multiplicando. A distância da Terra é 0,9 vezes a distância total, certo? Ela equivale a 90% da distância total. Então, o foguete está mais próximo da Lua do que da Terra. Beleza?
Então, gente, vou repetir, toda vez que eles pedirem a relação entre uma coisa com a outra, é uma divisão, tá ok? E por que que eles pediram? Eles pediram essa relação de forma mais assim, mais, como é que eu vou dizer? De forma não muito clara, né? Porque a gente tem que aprender a usar os dados que tem no enunciado. No enunciado não está falando de RL nem RT, mas está falando da distância total. Então, o nosso resultado final aponta para uma coisa que tem a ver com os dados. Vai entrar o 81 e vai entrar o D maiúsculo, que é a distância total. Beleza? Tenham sempre isso em mente. Próxima questão. Uma nave espacial pousa na Lua. Considere o raio da Lua 1/4 do raio da Terra. A massa da Lua 1/80, da massa da Terra. Sendo P o peso da nave da Terra, na Terra, qual é o peso da nave na Lua? Então, primeira coisa, eu peguei os dados aqui, né? O P é, primeiro, a força-peso, gente, ela é um tipo de força gravitacional, certo? Então, a força-peso é a própria força gravitacional, de atração gravitacional. Então, a força-peso da nave na Terra é um tipo de interação de força gravitacional. A força-peso dessa mesma nave na Lua é um tipo de força de atração gravitacional, tá ok? Peso mg tem tudo a ver com gravidade, ok? É a força que atrai os objetos para o centro do planeta, do satélite, beleza? Então, os dados agora. Nós temos, trabalhando essa questão de que a força-peso é a força gravitacional, o que que eu fiz aqui? Tem que ir com muita calma nessa questão aqui, senão vocês vão se enrolar. Eu peguei e abri a conta da força gravitacional para cada caso. O que que essa questão está dizendo? Está dizendo que essa nave, ela pousa sobre a Terra e depois pousa sobre a Lua. Só que na Terra ela apresenta um valor de força-peso X e na Lua ela apresenta um valor de força-peso Y. Ou seja, a força-peso dessa nave é diferente na Terra em relação à Lua. É aquela velha história de quando o homem foi na Lua, né, e fica flutuando, né? Porque ele não tem não é que não tenha gravidade, mas a gravidade é próximo de zero. Então a força gravitacional ali é bem fraca, certo? E isso, consequentemente, a força-peso vai ser bem menor. Que peso é mg, é massa vezes gravidade. Então essa mesma nave vai apresentar valores de força-peso diferentes na Terra em relação à Lua, ok? Então, por isso que eu especifiquei aqui P de Terra, que é o peso na Terra, e o peso na Lua. E como eu já falei, a força-peso é um tipo de força de atração gravitacional. Por isso que a gente pode igualar a equação da força gravitacional, ok? Então, continuando, vamos abrir essas contas. Abrir aqui as contas, beleza? Para cada caso, para a nave na Terra e para a nave na Lua. E agora vamos trabalhar os dados. Aqui os dados estão dizendo que o raio da Lua, que eu chamei de RL, é 1/4 do raio da Terra, que eu chamei de RT. E a massa da Lua é 1/8, 1 sobre 80, né? É 1/80 da massa da Terra, que eu chamei de MT. Beleza? Vamos lá então. Vou pegar esses valores, ó, o RL vai ser substituído ali em cima por 1 sobre 4 RT. E a massa da Lua, ml, vai ser substituído por 1 sobre 80 mt, ali nas equações de cima. Agora é só substituição. O que ele quer também? Ele chamou a força-peso da nave na Terra. E ele quer saber o peso da Lua na Terra. Ele só quer saber isso, tá ok? Então, por isso que eu só vou utilizar a partir de agora
a equação do peso da Lua, ok? Porque é isso que ele quer que a gente descubra. Ele quer que a gente descubra o peso da nave na Lua, mas em função daquele pezinho ali, do P maiúsculo, ok? Vamos lá então, do peso da Terra. Então, peguei o peso da Lua, que é o que a gente quer descobrir, e vou substituir os dados. O ml vai ser chamado de 1 sobre 80 mt, e o RL vai ser chamado de 1 sobre 4 RT, porque essa é a relação que tem nos dados lá no enunciado. Vamos substituir então. Não se assustem. Se assustou? Dá um pause no vídeo que vocês vão entender o que eu fiz aí, ó. Só substituir os dados, tá ok? Substituir ml e substituir RL. Cuidado com o RL, porque o RL todo está ao quadrado. Então, vai ser 1 sobre 4 RT ao quadrado. Então, o quadrado vai para todo mundo ali dentro do parênteses, beleza? Por isso que o parênteses é importante nesse caso. Aí, eu vou dar uma ajeitadinha aqui na conta. Ali, gente, ali em cima era 1 sobre 80 vezes MT. Esse 1 multiplica com MT, por isso que o MT ficou ali no lugar do 1. Aí o MT vezes MN também vai todo mundo ali juntar com 1, multiplicando com 1. Então, 1 vezes MT MN vai dar MT MN, certo? Por isso que fica todo mundo ali sobre 80, beleza? Ok. E ali embaixo, o quadrado vai para todo mundo. Vai para o 1, vai para o 4 que está ali embaixo e vai para o RT. Então, 1 ao quadrado vai dar 1, 4 ao quadrado vai dar 16 e RT ao quadrado vai dar RT ao quadrado. E agora, eu vou aplicar aquele conceito quando nós temos divisões de frações. Não sei se vocês se lembram, mas isso é imprescindível, isso é extremamente importante. Toda vez que a gente está dividindo números e no meio da divisão tem uma fração, nem que só o denominador seja uma fração, ou nem que seja só o numerador uma fração, ou ambos são frações. Tem uma regra, tá ok? Tem uma divisão no meio da fração ali, a regra é a seguinte: a gente pega o de cima, né? O denominador e repete, e aí multiplica pelo inverso do de baixo, numerador. Então, vamos lá, é assim, ó. Ali ajeitei um pouco ali embaixo também, fiz a mesma coisa que fiz em cima, e agora a gente vai aplicar a regra. Peguei o de cima, MTMN sobre 80, repeti. O G maiúsculo estava lá. Aí repeti o cara ali, ó, e multiplico pelo inverso do de baixo. O de baixo é RT ao quadrado sobre 16. Eu vou fazer o inverso dele. Então, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. 16 sobre RT ao quadrado. Mas só que ali entra uma multiplicação, porque essa é a regra. Toda vez que você tem uma divisão e no meio da divisão tem alguma fração, né? Então, você tem que fazer isso. Repete de cima e multiplica pelo inverso de baixo. Ok. A gente pode cortar o 80 com 16. 80, ele é múltiplo de 16. Vai dar 5. Se você tiver dificuldade, você pode cortar por 8 aqui. E fazendo aos poucos até simplificar ao máximo, tá? Mas eu já vou simplificar direto. Aí eu vou dividir tudo por 16. 80 vezes 5, 16 vezes 5 dá 80. Ok, simplifiquei ali. O que mais eu posso fazer? Multiplicar tudo ali em cima por 1, vai dar aquele troço ali mesmo. E 5 vezes RT ao quadrado. Só vou ajeitar que a equação, tudo é uma multiplicação, vai ficar tudo juntinho, ok? Mas só que, ó, esse carinha aqui, ó, eu peguei o 5, botei para fora, só que ele tá embaixo. Então, ele é uma divisão, é 1/5, né? É 1 sobre 5. Imagine que tem um imaginário lá em cima e tem o 5 lá embaixo. Se ele tivesse lá em cima, seria um 5, não 1 sobre 5, né? Agora, o que representa esse cara ali? Volta lá em cima, ó. O que ele representa? É a força gravitacional da Terra, certo? Ou seja, o peso da nave na Terra. Certo? Não é verdade? Então, ó. Então, na verdade, o peso da Lua vai ser o quê? 1/5 do peso da Terra.
que no enunciado ele só chama de P maiúsculo, P. Eu fiz questão de botar P de terra e P de lua para diferenciar mesmo, tá? Ou seja, qual a alternativa? O peso da lua é 1/5 do peso da terra. Letra C. Perdão, letra C, ok? Então vamos para a próxima questão. Eu passei direto na questão, desculpem, gente. Letra C, beleza? Dúvidas, vocês podem voltar o vídeo aí de vocês. Mas vamos lá então, vamos seguir. Essa questão aqui, gente, ela é bem simples, mas pode pegar muita gente por falta de conhecimento do conceito, tá? Essa questão é uma questão conceitual, uma questão teórica. A figura ilustra... Olha, caiu na UERJ 2000, hein? A figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B, de C para D e de E para F são iguais, então as esferas A1, A2 e A3 apresentam a seguinte relação. As esferas não, as áreas. Então, as áreas A1, A2 e A3 já apresentam a seguinte relação. Vamos lá, então, na figura. Essa aqui é a aplicação da segunda lei de Kepler, certo? Mas quem não sabe pode marcar a opção errada. Gente, eu vou botar aqui a primeira lei de Kepler e a segunda. Mas essa, na verdade, é mais especificamente a segunda lei de Kepler, que ela fala que quando o corpo está orbitando, né, em torno de um satélite ou uma estrela, ele faz uma órbita elíptica. E aí, quando ele passa por uma certa área, ele vai fazer o mesmo ΔT por áreas diferentes. Não áreas diferentes, mas assim, as áreas não são exatamente diferentes, só o formato delas. Mas na verdade elas têm o mesmo valor, ok? Áreas de mesmo valor, eles percorrem pelo mesmo valor de tempo. Se ele, por exemplo, demora 1 hora para percorrer a área 1, ele também vai levar o mesmo tempo para percorrer a área 2. E vai levar o mesmo tempo para percorrer a área 3. Ok? E aí, como eles levam o mesmo tempo, automaticamente as áreas são iguais, porque essa é a segunda lei de Kepler. Ele está dizendo que quando as áreas são iguais, que eles varrem a áreas iguais, então o tempo de passagem do planeta ali naquela órbita, naquele pedacinho daquela área, também serão iguais, tá? Áreas iguais, tempos iguais. E aí, no enunciado, ele fez o contrário. Ele falou que os tempos são iguais, logo, as áreas necessariamente têm que ser iguais pela segunda lei de Kepler. Beleza? Segunda lei de Kepler fala: as áreas varridas pela reta que liga ao Sol aos planetas são iguais para tempos iguais. É exatamente isso. Isso poderia ser outra coisa, por exemplo, poderia ter uma lua ali no meio e um planeta orbitando ao redor, entendeu? Algo do tipo. Tá, beleza, um satélite ao redor, poderia ser qualquer outro tipo de coisa, mas se estiver relacionado a isso aqui, é a segunda lei de Kepler. Pode aplicar a segunda lei de Kepler ou a primeira também, né? A primeira diz, né, que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, estando este posicionado num dos focos da elipse. Então, essas duas leis também são importantes, tá ok? Então, só pode ser o quê? Eu não marquei aqui, mas é a letra A. As áreas são iguais. Por quê? Porque estão percorrendo em tempos iguais. Então, consequentemente, as áreas são iguais. Essa é a segunda lei de Kepler. Então, alternativa A, beleza? Próxima e última questão. Numa descoberta recente de 2 planetas que estão em órbita circular em torno de uma mesma estrela distante do sistema solar, constatou-se que os períodos orbitais deste planeta são T1 e T2, respectivamente.
Determine a razão entre os raios orbitais destes dois planetas. Aqui, gente, eu botei na figura exemplificando o sistema solar, mas na verdade a questão não está falando disso, está falando que tem dois planetas que foram descobertos dentro do sistema solar mesmo, mas não que eles estejam representados ali, é só uma representação ali que tem ali as órbitas circulares ao redor do Sol. Cada planeta tem a sua órbita, alguns têm raios maiores, outros têm uma órbita com raio menor, né, que estão mais próximos do Sol. E ali está dizendo que foram descobertos esses dois planetas em órbita circular ao redor do Sol, ok? Cada planeta tem um tempo, um período. O que é o período? Período orbital. Período é o tempo que eles levam para fazer uma volta completa ao redor do Sol. Período é o tempo de uma volta completa, para qualquer movimento que seja circular. Período é o tempo de uma volta completa, ok? E ele quer saber a relação, né, a razão, ó, divisão novamente, ó, razão. A razão entre os raios orbitais, ou seja, a distância do Sol até esses planetas. Tem um mais distante do Sol e outro mais próximo. Aqui a gente só vai poder descobrir através da terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler é isso aqui. Diz o quê? Diz que o período ao quadrado dividido pelo raio orbital ao cubo é uma constante, é um valor constante para o mesmo sistema. Você tem ali o Sol e os planetas orbitando ao redor do Sol. Então, nesse mesmo sistema solar, você vai ter ali essa relação entre período e raio orbital, uma constante. Então, se eu pegar o período ali sei lá, da Terra sobre o raio, a distância da Terra ao Sol, e fizer essa conta aí. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o período de Marte, com a distância de Marte ao Sol. Vou encontrar o mesmo valor que eu encontrar aqui para a Terra. Essa divisão aqui. É isso que ele quer dizer. Então, eu vou chamar aqui, ó, o planeta 1 e planeta 2 e vou aplicar isso aqui na terceira lei de Kepler. Aplicando a terceira lei de Kepler, vai estar isso aqui, ó. Que para o planeta 1, você vai ter T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo. Como é constante, então o T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo também vai ser o mesmo valor. Esse você vai se repetir. Imagine que é Terra e Marte, o exemplo que eu dei. O T1 é a Terra, planeta Terra, e o T2 é o planeta Marte, ok? Agora é só trabalhar cruzado ali, ó. A gente quer o R1 sobre R2. Então, passa o R1 para a direita e o T2 ali para a direita, para a esquerda ali embaixo. Ok? Eu fiz uma troca ali entre R2, entre R1, perdão, e T2, ok? Só fiz uma troca ali cruzada. E agora eu quero o quê? O que a gente quer? A gente quer divisão. A razão significa divisão. Então, a gente vai dividir o R1 por R2. Ah, mas professora, já está. Não, não está. Ele não quer o R1 ao cubo dividido por R2 ao cubo. Ele quer somente R1 sobre R2. Então, a gente vai ter que tirar esse cubo aí, ó. Aqui ajeitei, só troquei de ordem aqui, inverti. E aí, a gente vai ter que tirar esse cubo. Raiz cúbica, certo? É isso que ele quer que a gente calcule, o R1 sobre R2. Tira a raiz cúbica. E aí, ajeita aqui, ó. Ali dentro, tanto o T1 como o T2 estão ao quadrado. Então, eu posso botar esse quadrado em evidência, tá? Só para ficar bonitinho. E aí, a raiz cúbica, gente, toda raiz significa 1 dividido pelo o valor da raiz. A raiz cúbica, o valor da raiz é 3, então é 1 sobre 3. Bota lá para fora, ó. 1 sobre 3. E isso aqui, gente, fração significa raiz, tá? Uma potência que é uma fração vai ser uma raiz, ok? O número debaixo da fração representa o índice da potência, da raiz, perdão. Agora, potência ali, com potência ali, o que a gente faz? A gente multiplica aquelas potências, essa é a regra. Tá? Um número elevado a outro número. A gente faz multiplicação das potências. Essa é a regrinha básica de matemática.
Então, eu multiplico 2 por 1/3, que vai dar 2/3. E esse é o nosso resultado final. Beleza? Então, esse é o nosso resultado final. Gente, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que tenham fixado na mente de vocês. E a gente se vê até a próxima, tá ok? Um abraço e bom estudo a todos.